Capítulo 31. Conforme Axel caminhava pela aldeia, uma reação curiosa se manifestava em relação aos moradores. Em vez de se aglomerarem em um único mutirão desorganizado, os aldeões iam formando um corredor organizado, abrindo passagem para a mesma figura real que a maioria ali já havia ouvido falar, mas jamais imaginaram testemunhar a presença. Ainda assim, mais do que o deslumbre trazido pela surpresa, o que de fato tornava aquela experiência tão singular para Axel Branford era a maneira como as pessoas o tocavam conforme ele passava entre elas. Axel já havia experimentado diversas reações públicas em relação à sua pessoa, a maior delas durante sua participação no Punho de Ferro. Em Arzalum, porém, as pessoas reagiam a ele com euforia e descontrole, como um tratamento de celebridade. Já na aldeia da mina, elas reagiam com respeito e cautela, como um tratamento de santidade. Ele passava por elas e nada era dito. Nenhum pedido de ajuda, nenhum grito de protesto, nenhum elogio. Além disso, aqueles seres humanos de metade do seu tamanho encostavam nele não com os dedos na horizontal, como faria uma pessoa esperando um cumprimento, mas com os dedos para cima, como uma pessoa que quer sentir uma temperatura. Um toque leve e suave, e que, assim como o ar daquela região montanhosa, parecia puro. "Isso é estranho para você?" perguntou uma voz ao lado dele. O olhar de Axel seguiu a voz até encontrar caminhando ao lado dele um anão diferente dos outros. Vestindo um manto cujo tecido dos braços lhe descia até o meio dos dedos, joias com símbolos ancestrais esculpidos em rocha e anéis com brilhantes em um vermelho que lembrava rubi. O porte físico era mais robusto do que o dos homens anões presentes, mesmo os mineradores, e o rosto sulcado transparecia uma idade que poderia ser transcrita como imortalidade. Cabelos brancos combinavam com uma barba da mesma cor, em meio a olhos acinzentados indecisos entre a transmissão de bondade ou autoridade. "Estar aqui de volta?" quis confirmar Axel. "Ou ser convocado por você para estar aqui de volta?" Acredito que a resposta de ambas as perguntas é a mesma. Mestre Anão Orgulho. Era esse o nome daquele considerado mestre dos mestres anões. O líder da aldeia da mina. O sábio mais respeitado do ocaso. Um dos magos mais poderosos do mundo. "Eles me tratam como uma divindade", comentou Axel, ainda estranhando aquele tipo diferente de toque por parte das pessoas. "Não se preocupe, eles sabem que você ainda está longe disso." Axel olhou de lado para Orgulho, sem saber se estava sendo elogiado ou ofendido. Então é assim que Maria se sentia com Sabino, e comentou para si próprio. E a lembrança dela doeu, como se estar ali fosse perder o tempo de estar em um outro lugar em que ela estivesse. Príncipe e mestre caminharam lado a lado ainda pelo corredor formado em uma aldeia que refletia as 7 montanhas. Uma situação, porém, se destacou de repente na multidão. Uma menina lhe esticou uma pulseira repleta de pedras cor de pêssego, indicando um presente. Axel parou diante dela e se abaixou. "É para mim?" perguntou, apontando para o próprio peito. A menina tinha os cabelos escuros em franja, usava um vestido reforçado com um manto por cima das costas, e devia medir uma altura próxima de 1 metro. Axel esticou o pulso para ela. Em todo o seu momento até ali, aquele era o único em que certa escuridão e desconfiança ao redor de sua presença ali desapareceu por completo. A menina prendeu a pulseira de pedras ao redor do pulso dele e, novamente, sorriu. "Que pedra é essa?" perguntou ele a ela. "É ágata viva", respondeu Mestre Orgulho, como se a pergunta fosse para ele. "É a pedra do bem. Ela é usada nas couraças de armaduras anãs como um amuleto de coragem e força para a vitória dos guerreiros. Além disso, tem propriedades curativas que refletem a energia do portador." Como se pudesse reagir à explicação do mestre anão, a pedra cor de pêssego aos poucos assumiu uma coloração violácea. Sem aviso, Axel retirou o echarpe élfico ao redor do próprio pescoço, prendeu no pescoço dela e também sorriu na linguagem que não precisava de som. Ele e Mestre Orgulho voltaram a caminhar. "O que significa essa mudança de cor?" perguntou Axel ao mestre anão, ainda admirando a pulseira multicolor. "O violeta busca transmutar seus sentimentos impuros em algo mais semidivino." "Sentimentos de que tipo?" "Talvez arrependimentos, talvez rancor, talvez ira", e destacou Orgulho, com uma pausa. "Tudo depende de que tipos de sentimentos você está alimentando no momento." Axel não comentou. Eles caminharam mais um pouco em silêncio, até que pararam em frente a uma casa de estrutura rochosa e quadrangular, sem qualquer diferencial das outras ao redor. Mestre Orgulho abriu a porta, Axel precisou se inclinar apenas um pouco e entrou. O interior era decorado com flâmulas e totens de animais. Carpetes de cores pálidas e almofadas se espalhavam pelo chão. Nenhuma cama, sofá, mesas ou cadeiras se apresentavam à primeira vista. "De quem é essa casa?" perguntou o príncipe. "Minha", respondeu o mestre anão, com certo orgulho.
Espero que seja do seu agrado. Axel voltou a se lembrar das histórias que Maria lhe contava sobre a relação dela com Sabino von Fígaro. O que estou fazendo aqui, mestre Orgulho? Nesse momento, convidado para um café. O anão foi até um dos cantos, onde havia alguns utensílios metodicamente organizados em uma prateleira de sua altura. Apanhou um bule e despejou o café em 2 canecas. Então entregou uma delas a Axel, que permaneceu observando o conteúdo como se fosse veneno. Vocês bebem café frio? Perguntou ele, tentando não soar ofensivo. Sim, me desculpe. Esqueci que humanos preferem aquecido. O mestre anão estendeu a mão, solicitando a caneca de volta. Novamente Axel estranhou a posição dos dedos, que, em vez de virados de lado como alguém que quer agarrar alguma coisa, estavam com a palma para cima, como um homem pedindo esmola. Axel colocou a caneca em cima da palma do anão, como se fosse um descanso. Mestre Orgulho apertou os olhos, quase como se os fechasse, mas não por completo. Passaram-se alguns segundos. Até que fumaça começou a sair da caneca e ele fez um movimento pendular para que Axel a tomasse de volta. Aturdido, o príncipe sorveu a bebida. Foi o melhor café quente de sua vida. Espantoso, já admitiu. Se existe algo que anões sabem fazer melhor do que qualquer outra raça é escavar pedras preciosas e moer grãos de café, e disse o anão com certo ânimo. E matar trolls cinzentos, e acrescentou Axel, soando ofensivo. Isso também, e admitiu Orgulho, diluindo a simpatia. Quando existem motivos. Motivos de ira? Se justificarem o motivo. Axel permaneceu observando o mestre anão, como se decidindo continuar a conversa ou arremessar o café em sua face. Sabe, acho que começo a entender por que anões gostam de saborear seu café frio, e disse o príncipe. Dizem também que esse é o sabor da vingança. Axel arremessou a caneca em um canto da casa, deixando o café se esparramar pelo tapete. Por que bruxas, afinal, você me convocou até aqui, Orgulho? O mestre anão observou a caneca caída e não pareceu se ofender. Porque está na hora de nós debatermos alguns motivos. Capítulo 32. Liriel abriu os olhos e percebeu que não estava em nenhum salão separando a vida e a morte, ou ao menos os vivos e os mortos. Sua cabeça descansava no colo de Sanail Galford e o mundo balançava. Inicialmente ela achou que fosse pelo enjoo. Na verdade, ela estava na cabine do capitão do Jolly Rogers. Água, e implorou em uma voz fraca. Sanail arrancou com os dedos a rolha de uma garrafa gorda e molhou os lábios dela. Depois de deixá-la beber alguns goles, derramou um pouco de água na testa ensopada dela. Tive um sonho estranho, e disse ela. Envolvendo lembranças desconexas e situações impossíveis, como todos os sonhos. Sanail colocou a água de lado e se concentrou nela, como se a atenção fixa fosse necessária para a credibilidade do que ele iria dizer. Não foi um sonho, e disse em partes, aguardando a absorção dela. Liriel fechou os olhos novamente, sem saber qual resposta seria alívio. Tem de ter sido, e reafirmou ela. Ou nada mais faz sentido. Ela sentiu a mão de Sanail Galford lhe pousar na testa. Então descer pelos cabelos em um raro momento de carícia por parte daquele pirata. Eu realmente não sei nisso tudo o que é verdade e o que é delírio, já afirmou Sanail. Mas o que posso prometer nesse momento é, se alguma única parte de todo esse delírio contiver um mínimo de verdade, nós vamos singrar quantos oceanos forem precisos até termos a total certeza. Capítulo 33. O que você precisa ter em mente, príncipe, é que Ira fez o que achou necessário para que você evoluísse. Vocês, anões, têm métodos um tanto questionáveis para conseguir o que querem. Eu sei que você não vai entendê-lo, nem mesmo perdoá-lo, e ele nem mesmo está em busca de nenhum desses dois sentimentos de sua parte. O que ele busca de mim? Raiva e destruição? Se for, ele conseguiu. Ele busca que você se torne melhor do que ele. Como pessoa. Não será difícil, e como guerreiro. E, para você, isso será. Por que estou tendo esta conversa com você, não com ele? Porque talvez você o atacasse aqui, e assinasse seu óbito. E porque, por mais que você ache que o ato de ira se tratou de um ato covarde, mestres anões tratam seus desafios de maneira séria, orando as condições de combate estabelecidas. Está me dizendo que Muralha e Mestre Ira estabeleceram condições antes de sua luta? Sim. Inclusive ao Troll Cinzento foram revelados os objetivos de Ira com aquela luta. E Monvarcon concordou que ele talvez estivesse certo sobre você. Pare de falar como se o conhecesse. Nenhum de vocês merecesse resgatar sua memória. Não justifique atos insanos culpando a vítima. É isso que estou tentando fazê-lo entender, Axel Terra.
Disse Orgulho, assim como as fadas se referindo ao príncipe pelo sobrenome de Terra em vez de Branford. Nenhum de nós se sente culpado, portanto, nenhum de nós reconhece vítimas. Apenas as vontades do Criador. Então me explique uma coisa, Anão, se eu quisesse esmagar a sua cabeça agora, isso seria a vontade do Criador? Não, seria a sua. Por que não a do Criador? Porque você não conseguiria. Mas se um dia você conseguisse, isso seria semi-divino. Pois se aproximaria de um milagre. E vocês querem que eu atinja esse estágio, e sim. Porque nós sabemos o que está por vir. Sabe, e se tem um papel tão importante nisso tudo, seria justo compartilharem mais sobre isso. Nesse momento, é melhor você saber pouco. Basta apenas dizer que outra guerra se aproxima, Axel Terra. Maior do que as batalhas entre reinos, maior do que tudo o que já foi visto em campos de batalha da história de Nova Eter. Eu guerreei contra gigantes, Orgulho, e acho que não existe nada maior do que isso. Então você pode imaginar o tamanho da ameaça que está por vir. O que seria maior do que gigantes? Entidades cuja existência você ainda desconhece. Criaturas tão acima do que seríamos capazes de enfrentar que será preciso despertar de vaz. Será preciso mais do que o Elfo-Rei. Você está mesmo querendo dizer que e será preciso a ascensão do verdadeiro Pendragon. Não apenas mais aquele capaz de viajar nos planos de éter, mas o de acordar os protetores dos portões de Mantaquim adormecidos em Lugnar, e liderá-los em uma batalha de proporções inimagináveis para os seres comuns. Não faz sentido. O que atrairia o interesse de seres tão onipotentes? O mesmo motivo que fez o mundo batalhar entre si uma vez. Nesse momento, príncipe, todos os reinos estão em busca do avatar de Merlin de Cristo. Mas alguém está próximo de encontrá-lo, podemos sentir. E, quando isso acontecer, uma guerra santa vai ter início, e não vai ficar limitada a homens, ou anões, ou gnomos, ou elfos, ou gigantes. Ela vai estar ligada a tudo que pulsa na imaginação de milhões de semideuses. Você consegue imaginar o que isso significaria? Nem de longe. É isso que nos preocupa. Nem de longe você está pronto. Pronto para quê, droga? Como eu detesto todos esses seus enigmas irritantes. Independentemente da maneira como cada um estuda e se expressa em relação aos estudos ocultistas em Nova Eter, um conceito é consenso dentre os iniciados, as 3 feridas. Elas equivalem a provações que determinadas pessoas necessitam passar para chegar à própria evolução espiritual, e, consequentemente, à evolução desse plano na era atual, e você não vai me dizer que, e quanto maior a dor, mais rápido. Você não vai me dizer que foi por isso que vocês mataram Muralha e entenda enfim, Axel Terra, que nós não matamos Monvarcon. Não por isso, e não por crenças e tolices esotéricas, e nós aceitamos o desafio que ele propôs. Não. Não. E não. Você é um velho tolo, mentiroso e asqueroso, assim como todos os seus iguais que se proclamam mestres. Monvarcon acreditava que você iria precisar passar por mais uma ferida e cale a boca. Cale a boca, velho imundo. Assim como Ira, Monvarcon também acreditava que você é o verdadeiro Pendragon. Cale a boca, e por favor, e apenas cale-se, e cale-se. Sabe o que eu gostaria de saber realmente nesse momento, anão estúpido? E se eu perder? E se, ao me sentir preparado, eu vier até aqui, e batalhar com tudo o que tenho, e, ainda assim, isso não for suficiente? O que vocês, sábios, fariam? Se você não for capaz de vencer essa provação, você nos seria inútil contra o que está por vir. Então não teremos perdido nada, e passaremos a torcer que alguém melhor do que você tenha ascendido a tempo, ou batalharemos por fim na esperança de que 7 mestres anões sejam suficientes contra mais uma ameaça. Em uma coisa vocês foram bem-sucedidos, admito. Eu estou com vontade de matar, não apenas um, mas cada um de vocês 7. Pense então por etapas e sobreviva primeiro a um. Então tente a sorte, se ainda lhe restar forças. É curioso, anão, como de longe as pessoas lhe julgam tão virtuosos e magistrais, mas de perto vocês exibem demérito e dissabor. Sim. É o que também dizem sobre os príncipes, quando fora dos contos de fada. Me dê de uma vez suas condições. Ao desafiado, no caso Ira, se dará o direito de escolher o local do desafio e a hora do início do combate. No caso do desafiante, o seu, cabe-se o direito de escolher o dia e as consequências. Armas ficam à escolha de cada um, desde que não envolva pólvora negra. Mestre Ira aceitará seu desafio, e vai utilizar um martelo de guerra. O local proposto é a Colina dos Ventos de Fogo ao nascer do sol, onde ele e Monvarcon concluíram o desafio sobre as mesmas condições. Diga a ele que aceito suas condições, mestre de nada.
O duelo será de vida ou morte no local e no horário proposto, e enviarei um emissário para lhes informar quando estiver pronto. Não será preciso o envio. Bastará que, no dia anterior, você pense nisso antes de sonhar. E vocês saberão daqui? Sim. Por meio do mesmo artifício que soubemos o momento exato em que você deixaria o nunca. Sono, e claro, e o seu anão preguiça, e sim. O mestre anão capaz de andar entre a vida e a morte. Mas saiba de uma coisa, vou batalhar contra ele de maneira honrada, mas vou trazer Arsalum aqui. Eu vou trazer meu exército, e, depois que acabar com ele, eu vou levar cada um de vocês a julgamento sobre as nossas leis. As leis de uma nação civilizada. Uma nação capaz de julgar o destino do mundo com razão, não crendices. Não, você não fará isso, Axel Terra. Porque você é príncipe, não rei. O rei de Arsalum é meu irmão, e irá me ouvir. Não, ele não ouvirá. Porque, antes de seu irmão, Anísio é rei. E sabe pensar como um. O que você quer dizer com isso, ancião? Eu quero dizer, príncipe Axel Terra, que, pelo visto, você e o rei Anísio Terra ainda têm coisas a conversar. Capítulo 34. O nascer do sol naquele dia serviu apenas para iluminar os passos que já se faziam de João Hanson. Havia se levantado quando o mundo ainda estava escuro e partido uniformizado, prestes a cumprir uma obrigação delimitada por seu antigo mentor e atual capitão, Rinaldo Grimaldi. Cavalgava sua égua de pelugem alazão, refletindo um vermelho claro tendendo ao alaranjado, a que batizou Calista, nome que os especialistas de coisa alguma diziam significar a mais bela. O destino era um local que ele conhecia bem, por outros motivos que não o daquele dia. A chácara dos aprendizes. A fazenda dos escudeiros. Se João Hanson havia acordado cedo para se dirigir ao local, os adolescentes que seriam testados mal dormiram. No caso de João, ele havia pulado o ritual de seleção, mas por um motivo justo, foi indicado por um magistrado, Lord Wilfred de Vanhoé, que serviu como juiz ao vê-lo matar o conde Edmond Dantes em tribunal de Arthur. Na cintura levava Daruma, a espada que Axel Branford lhe cedeu no início daquela luta, e lhe presenteou ao final. João se sentia mal por manter e ostentar um presente justamente daquele Branford, mas aquela espada havia sido do falecido rei Primo Branford, e não se devolve um presente desses. Na verdade, um cavaleiro o protege com a vida. Seus outros companheiros escudeiros, porém, enfrentaram o processo, como os gêmeos Andreus e Albarus Darin, Maquis, Borne, Jaú e o caçula Ian. Escudeiros hoje cavaleiros, como ele. Escudeiros que ele liderou na proteção da Rainha Branca Coração de Neve durante a segunda invasão de Arsalum. O processo na fazenda consistia no seguinte: os candidatos escudeiros precisavam passar por tarefas duras envolvendo esforços físicos e psicológicos, em um teste de avaliação que durava uma semana. Esses testes eram comandados por um cavaleiro maior, escolhido pelo capitão ou capitã da Guarda Real, auxiliado por outros cavaleiros recém-formados. Ao final da primeira etapa, o cavaleiro mor se reunia com os cavaleiros auxiliares e eles discutiam os nomes dos mais promissores, que seriam indicados a cavaleiros mais experientes em busca de novos escudeiros. O que era cruel era que o fato de o aspirante a escudeiro passar por todos os testes não significava que ele iria conseguir um mentor ao final. Mas o fato de ele não passar naqueles testes já significava que ele não tinha chance alguma ao menos naquele ano. Os que passavam nos testes continuavam um treinamento que durava de 1 a 3 anos, além das atividades obrigatórias de escudeiros que conseguiam um senhor. Um treinamento que João passou com seus irmãos de batalha. Treinamento com cavalos, com espadas e escudos, estratégias militares, formações, sinais, emboscadas, batalhas em conjunto, batalhas individuais. Uma coisa era certa, e não importava as atividades daquele dia, ao final dele, os garotos estariam com os ossos doendo e os músculos moídos. Outro detalhe pode lhe surpreender: o treinamento era destinado apenas aos homens. Mas e Bradamante? Você deve perguntar, com toda a razão. Bem, essa foi um caso especial, e que, assim como Andriane, a pirata, não a cidade, espero um dia ter a oportunidade de lhe contar melhor sobre toda a trajetória. O que preciso lhe informar nesse momento apenas é que Bradamante fez um caminho diferente, pulou etapas como João Hanson, e até hoje ainda estava fazendo os homens entenderem como aquela mulher havia pisado e rasgado todas as regras que eles achavam que compreendiam sobre a guerra. O que ela fez na verdade basicamente foi um treinamento clandestino, até que, no dia em que se sentiu preparada, desafiou um capitão da Guarda Real e acabou com ele. Na frente da tropa toda. Esse tipo de atitude atrevida era bem típico de Bradamante, a matadora de gigantes. Você deve se lembrar de como, antes de se tornar major, ela basicamente tomou o comando do exército das mãos do falecido coronel Athos Baxter, que o Criador o tenha, em pleno campo de batalha.
E de como, vestindo a armadura branca de Axel Branford, na época o campeão de Arzalum, ela matou Polifemo, o campeão gigante, na frente de ambos os exércitos humano e gigante. Acredite em mim quando eu lhe disser que aquela mulher não é humana, ela é simplesmente e alguma outra coisa. O feito de Bradamante gerou um legado. A partir de sua provação no campo de batalha, a cavalaria teve de se render ao fato de que uma mulher havia merecido seu lugar no campo de batalha, e outras também poderiam. Assim sendo, um ano depois do final da Primeira Guerra Mundial, mulheres foram aceitas no treinamento de escudeiro. O primeiro ano contou com algumas candidatas entusiasmadas, mas que se provaram mais entusiastas da figura quase célebre de Bradamante do que por uma real vocação para a vida da cavalaria. Ainda assim, havia as que queriam continuar a história iniciada, mas o que elas encontraram foi além do imaginado. Talvez por sentirem seu domínio ameaçado, teorizo aqui sem qualquer certeza, naquele ano os escudeiros pareciam estimulados a serem ainda mais brutos e mais violentos. Era como se os cavaleiros responsáveis quisessem que as jovens candidatas fracassassem. Ainda assim, as meninas insistiram. Algumas avançaram bem nas provas físicas envolvendo corrida, escalada, cavalgada e testes de resistência. Então vieram as lutas corporais. Ao enfrentar garotos bem maiores e mais fortes, as resistentes passaram a se machucar tanto, mas tanto, que suas costelas foram partidas, e seus rostos acumularam hematomas. Algumas delas desistiram, mas as poucas que seguiram ainda foram consideradas uma afronta. O resultado foi mais sangue, mais gritos, e mais hematomas. Até que a última desistisse por não conseguir mais falar. Não ter havido nenhuma morte após toda aquela sequência de surra é de fato uma prova de que existem semideuses, milhares deles, orando e dando vida a seus preferidos de vez em quando. A experiência havia sido tão brutal que nos 3 anos seguintes nenhuma menina se candidatou novamente para os testes de escudeiros e a vida da cavalaria, resumindo-se a fazer parte da vida militar através de outros tipos de treinamentos de guerra, como medicina e enfermagem militar, forja de armas e até mesmo arquearia, e Bradamante continuava sendo considerada um fenômeno à parte, um demônio tornado mulher por fadas caídas e que Arzalum tinha a sorte de ter nascido em suas fronteiras, não em Minotaurus. Era seguindo essas regras e toda essa herança que 50 adolescentes entre 13 e 16 anos se postavam de pé em posição de sentido, à espera do tutor que lhe serviria como cavaleiro mor naquele ano. Senhores, já anunciou a voz de João Hanson, surgindo ao fundo seguido por seus cavaleiros auxiliares, se algum de vocês quiser desistir deste processo de seleção sem nenhuma vergonha, o momento é agora. Silêncio. João se manteve quieto por 2 minutos, deixando que o nervosismo daqueles garotos se abraçasse na ansiedade. Ninguém desistiu. Inclusive uma menina de 14 anos, de pé em meio aos garotos. Então sejam bem-vindos aos piores dias das suas vidas, disse João Hanson, sem deixar de notá-la. Capítulo 35. Na mesma manhã em que João Hanson avaliava candidatos a escudeiros em uma fazenda isolada, sua irmã se reunia com uma bruxa e um caçador de bruxas para caçarem um conde entregue à magia escura. Sobre isso, aliás, era difícil dizer o que seria mais curioso, o homem a ser caçado ou uma frase como essa fazer sentido. Nosferatu, e repetiu Maria com desgosto pela 10ª vez, como se o nome lhe causasse alergia nos lábios. Vejo que decorou bem o termo, e acrescentou Sabino. Da próxima vez tente soletrá-lo. Sabino, e proferiu Madame Viotti, entonando a voz como advertência. Sabino expandiu o sorriso no canto da boca. Então virou um livro pesado e empoeirado na direção das duas com um desenho colorido de um homem com cabelos longos, grandes orelhas e olhos saltados. O nome na verdade era Conde Orlok de Cárpatos, declarado conde pelo rei Riseli antes de a família Branford comandar Arzalum. Sei que posso soar um tanto óbvio nesse comentário, mas, aqui entre nós, e apenas para que você não tenha quaisquer dúvidas nessa narrativa, a denominação de o Conde ou Inoveter está associada apenas a um título de nobreza simbólico, sem qualquer necessidade de território ou responsabilidade política ou social. Em outras palavras, é apenas um mimo do rei para aliados que ele precisa agradar em determinados momentos de seu governo. Dono de um castelo na região de Bico de Corvo, a residência era local comum para festas e encontros envolvendo membros da nobreza, cultos a semideuses esquecidos e estudos de ocultismo. Um local frequentado comumente, inclusive, por um hoje já velho conhecido da família Hanson, o Conde Edmond Dantes, o Conde de Ódio. Maria segurou a respiração. Aquela associação macabra deveria ser uma surpresa, mas, feliz ou infelizmente, fazia todo o sentido. Professor, o senhor se importaria se eu perguntasse que livro seria esse? Perguntou Maria, com uma voz sem muita firmeza. Claro que não, senhorita Hanson, respondeu Sabino com firmeza. Um dos livros com a ficha dos caçados. As duas mulheres se arrepiaram. Aquele era um dos livros vermelhos, um dos registros dos cavaleiros de sangue, um dos guias de caça dos caçadores de bruxas.
Livros lendários com a ficha catalogada de condenados, algumas vezes por merecimento, outras não. Maria tinha consciência de quantas bruxas sombrias como Babau se espalhavam por aquelas páginas. Madame Viotti tinha consciência de quantas bruxas brancas como ela se espalhavam pelas mesmas páginas. Começou como uma coisa curiosa, movido pelo fascínio humano pelo proibido. Pouco a pouco, contudo, os cultos e rituais praticados naquele castelo foram se tornando mais pesados, mais doentios. Até que invocações de entidades deram lugar a perversões e sacrifícios, primeiro de animais, depois de humanos. Havia símbolos de sangue? Perguntou Viotti. Algum círculo de fogo? Sabino virou o livro para si mesmo e avançou uma das páginas. Círculos com pentagrama, 2 pontas para cima, uma para baixo. O que mais? Hexagramas, círculos com pontos, fitas entrelaçadas sem fim. Então eles realizam missas negras, deduziu Viotti. Maria não perguntou mais detalhes sobre a expressão. Parecia autoexplicativa o suficiente. Deixe-me ver o desenho do altar e exigiu Madame Viotti, tomando os livros de Sabino e virando para si mais uma vez. Na página aberta, novamente em cores pintadas em aquarela, saltava um desenho que reproduzia um dos cenários encontrados pelos Cavaleiros Vermelhos na época. Alheia aos símbolos, Madame Viotti se concentrou nas velas, principalmente em suas cores. Velas pretas espalhadas pelos cantos. Uma vela branca à direita. Uma vela preta maior do que as outras à esquerda. Crânios sem pele. Corpo de um porco sacrificado. Flores em decomposição. Agulhas com sangue. Um sacrificado humano sem os olhos. Maria sentiu a pele se arrepiar atrás da nuca. Ela havia passado a saber lidar com aquilo, mas compreender, talvez jamais. Como próximo passo, eles devem ter passado a comer carne humana, e acrescentou Viotti. E a beber sangue, e concluiu Sabino. Maria se apoiou em um móvel, para não se deixar desequilibrar. O senhor, ou melhor, os caçadores, e eles descobriram quem eram as outras pessoas que frequentavam esses rituais? Perguntou Maria. Algumas delas sim, e respondeu Sabino. Outras, por exemplo, como o próprio Conde Dantes, todos tinham a certeza do envolvimento, mas jamais o relato juramentado de uma testemunha ou uma prova concreta de evidência. O que o deixou livre para continuar seus rituais no futuro e amaldiçoar homens comuns como meu pai. Sim, e concordou Sabino, encarando-a com o respeito que ela merecia. E também a morrer na lâmina do seu irmão. Maria concordou. Aquele ainda era um mundo onde pessoas inocentes pagavam e pessoas culpadas se inocentavam, ao menos até que as inocentes abandonassem a pureza e as culpadas passassem a temê-las. Alguma bruxa em específico liderou as sessões? Perguntou Viotti. É provável, mas não temos certeza da identidade, e disse Sabino. Então ela é a resposta, e concluiu Viotti. É o nome que precisamos tirar de Conde Orlok. Sem dúvidas, concordou Maria. Mas antes disso é preciso saber como chegar a Nosferatu. Não vai ser tão difícil, e disse Sabino. Como sempre, as atenções se voltaram para ele. Conde Orlok se tornou um serviçal, e explicou ele. Um servo do mal, disposto a cumprir desejos de bruxas em troca de pagamentos que nunca envolvem dinheiro. Os últimos relatos diziam que a pele havia empalidecido como a de cadáveres, e passou a dormir em caixas de madeira repletas de ratos durante o dia, para sair em busca de caça ou trabalhos durante a noite. Ainda assim, como nós faríamos contato com um ser desse tipo? Perguntou Maria. Se ele se esconde há tanto tempo, e Viotti. Sabino cedeu sua vez da explicação. Madame Viotti não considerou aquilo uma cortesia. Provavelmente as bruxas negras têm um sinal, algum símbolo ou oferenda deixada em uma encruzilhada ou uma árvore específica, qualquer coisa do tipo sinalizando o trabalho a ser cumprido e o pagamento oferecido em troca. Mais, e gaguejou Maria para concluir a pergunta. Ela se calou, desistindo. Não, e respondeu Viotti, ainda assim. Eu não sei como isso seria feito. Não é o tipo de coisa que me interessaria saber. Não, eu não quis dizer que. Maria se calou novamente. Era melhor. Madame Viotti não haveria realmente por que saber ou buscar saber algo desse tipo. Mas eu sim. Nenhuma das duas se preocupou em esconder o choque. Ei, não me olhem desse jeito, e pediu Sabino. Vocês sabem que cada um de nós tem sua função aqui, e nem sempre ela é das mais agradáveis. Por isso, eu peço que não me perguntem como vou conseguir essa informação, apenas que aceitem que, até o fim desse dia, eu provavelmente a terei. É mesmo? O senhor também anda usando serviçais? Perguntou Viotti em tom irônico, para não contradizer o pedido dele. De certa forma, e admitiu Sabino.
Mas eles dormem em locais melhores. Se o deboche fosse uma respiração, teria sido isso o que Madame Viotti expirou naquele momento. Professor, retomou Maria. Mesmo que o senhor conseguisse acesso a esse tipo de informação sabe-se lá como, ainda assim não bastaria apenas chegar a um local específico e realizar um ofertório, ou seja lá o termo correto para convocar uma criatura como essa. Ela não iria responder a qualquer pessoa. Com certeza, concordou Sabino, e é exatamente por isso que vamos precisar também de uma isca composta de uma vítima a ser sacrificada. Além de uma bruxa. E onde iríamos encontrar uma bruxa disposta a isso? Na verdade, senhorita Hanson, existem mais por aí do que pode parecer a princípio. Nós temos uma nesse exato recinto. Não para servir de cobaia, ironizou Viotti. Toda Andriane me conhece. É o preço de não ser queimada em praça pública e passar a assistir peças de teatro ao seu lado em camarotes reais. Sabino apenas sorriu para elas. Sim, isso seria uma possibilidade, e disse ele enfim. Mas não será você quem vai convocar Conde Orlok para um trabalho. Você vai selecionar uma bruxa iniciante pouco conhecida no meio para isso. Madame Viotti pesou aquilo, procurando alguma armadilha do próprio professor. E por que você acha que eu teria acesso a uma pessoa assim hoje em dia? Sabino suspirou, como se esperasse mesmo por aquela reação. E ela lhe fosse decepcionante, por ser óbvia demais. Viotti, querida, eu sei que você é uma líder por natureza, e resumiu ele. E eu não sei onde nem quando, e apenas não o sei porque não quis investigar a fundo, mas não tenho dúvidas de que você é uma alta sacerdotisa de um coven. Viotti não concordou, nem discordou. E tudo dito a partir dali seria perigoso para ambos. Para ela, por segurança. Por ele, pela confiança conquistada e prestes a ser perdida. Eu sei, e disse ele, com cautela e apreço. Esse é um assunto delicado, pelo nosso histórico e pelos lados que nós tomamos na história. Pelos erros que nós cometemos, ao pensar que acertávamos. Por conta disso, afirmo, eu não a investiguei e jamais vou investigar você, ou outras ligadas ao que você acredita e representa. Meus erros com pessoas como você se reduzem às manchas ao redor das memórias de um jovem enérgico, arrogante e disposto a se provar em um mundo que o próprio mundo temia. A confiança que deposito em você hoje seria inadmissível anos atrás, quando essa confiança teria me poupado de precisar me justificar hoje. Por isso, não posso hoje pedir que confie completamente em mim, mas eu posso ao menos lhe dar essa opção. Porque talvez, e aqui eu coloco um grande talvez, nós sejamos hoje um esdrúxulo e curioso ponto de luz nascido em meio a tanta escuridão. Um ponto de luz formado por um caçador, uma bruxa e uma sobrevivente de uma bruxa. Um trio preparado pela vida para encontrar a maior chance de redenção da humanidade. Silêncio. Maria olhou para Madame Viotti pelo canto dos olhos. Encontrou mais silêncio. E então, de repente, eu detesto esse seu dom da palavra, e resmungou Viotti. Uma pena que fadas caídas não lhe arrancaram a língua. Se elas o tivessem feito, quem iria entretê-la? Perguntou Sabino. Professor, proferiu Maria Hanson, entonando a voz como advertência. Eu me referi às palavras, e disse ele em retorno, como se estivesse mentindo. E se divertindo com isso. Vocês hoje estão muito repressoras. Deixe de besteira, e retomou Viotti. O que eu preciso saber é, se, e somente se, eu conseguisse alguém para representar o papel de uma bruxa em busca de um trabalho de serviçal, qual o próximo passo? Nós fazermos o mesmo com a vítima, e respondeu Sabino. Então eu seria a vítima? Perguntou Maria, acelerada. Não, e disse Sabino. Isso atrairia suspeitas demais. Não você, não a que queimou Babal. Ele conhece você. Um formigamento tomou a coluna vertebral de Maria e ela sentiu vontade de fritar aquele servo das trevas da mesma forma que tinha feito com Babal. Para isso seria preciso alguém desconhecido, que parecesse uma boa vítima, mas fosse apenas um voluntário disposto a entrar no caminho e na hora indicada, e sair do caminho da mesma forma. E quem se prestaria a um papel desses, professor? Sabino voltou a sorrir. Eu tenho uma ideia. Capítulo 36. Todo escudeiro sonha ser um cavaleiro um dia, certo? Perguntou João Hanson a adolescente vestindo trapos e cheirando como um morador de rua. Você. Por que você quer fazer parte da cavalaria? Porque quero servir minha pátria, e disse ela, forçando a voz para sair mais grossa do que realmente deveria ser. João riu e se aproximou da menina. Provavelmente 14, a caminho dos 15 anos, não mais do que isso. O corpo era franzino e esticado, as roupas mais largas do que deveriam. Olhos castanhos apertados, rosto ainda com sardas, o cabelo cortado curto em navalha, em um corte tipicamente masculino.
Na verdade, não era apenas o corte de cabelo, o estilo das roupas, a postura, até mesmo o formato do corpo lembrava mais o de um homem do que uma mulher em um primeiro olhar. Você quer servir sua pátria, e repetiu João, degustando a frase pronta. Pois bem, se você quiser seguir meu comando um dia vai precisar ser capaz de sempre me dizer a verdade. Então eu vou perguntar novamente, por que você quer entrar na cavalaria? A adolescente olhou para baixo, sem saber a resposta correta. Porque é uma profissão honrada, disse ela. E daria orgulho aos meus pais. João acenou, como se indicasse que ela estava se aproximando de onde ele queria. E o que mais? Novamente uma pausa, temerosa. E me daria um pagamento decente. João sorriu, satisfeito. Onde você vive? Na região da usina. Alguns meninos ao redor riram em deboche. A usina era um bairro de Andriane destinado às famílias pobres, os maltrapilhos e moradores de rua. Um bairro de excluídos, de onde não se pensava como ninho de futuros cavaleiros. João Hanson notou um deles em particular mantendo um sorriso. Ele debochou de você? Perguntou, indicando o garoto do sorriso, cujo riso desapareceu cedendo lugar ao nervosismo. A menina deu de ombros, como se aquilo não importasse, ou ele não fosse o primeiro. Ele debochou de você pelo quê? A garota voltou a olhar para baixo. O senhor sabe, e se você desviar mais uma vez o olhar ao me responder, eu vou te expulsar nesse momento dessa seleção. Como uma pessoa reanimada com adrenalina, os olhos da garota subiram para focar nos de João Hanson, e havia ali uma certa raiva canalizada, que João gostou de ver. Sim, senhor. Qual o seu nome? Emile, senhor, e disse ela, como se a resposta lhe fosse frustrante. Eu vou perguntar de novo, Emile, por que ele debochou de você? Porque ele me vê como uma menina, e me vê como uma miserável, e acha um insulto eu estar aqui, e disse ela, olhando nos olhos dele. E como você se vê? Eu me vejo como um menino que nasceu no corpo errado, e acho um insulto acharem que eu não poderia estar aqui. Os olhos não desviaram, assim como os argumentos. A resposta calou os risinhos, talvez pelo vigor com que tinha sido dita. Era a primeira vez que aqueles adolescentes viam uma menina afirmar algo daquele tipo. Você sente vergonha de quem você é? Não, senhor. Eu sinto vergonha de quem não me vê como eu sou. Você já morou nas ruas? Sim, senhor. Você sente vergonha do que já teve de fazer para sobreviver nas ruas? Algumas vezes, senhor. Mas eu faria novamente, se fosse preciso. Você já roubou? Sim, senhor. Você já matou? A garota gaguejou, não porque a pergunta fosse estranha, mas porque não estava preparada para ela. Nunca, senhor. Eu já, e afirmou João Hanson, e novamente os meninos em posição de sentido engoliram em seco. Você acha que seria capaz de matar um dia? Talvez, senhor. O que seria necessário? Um motivo, senhor. João virou-se na direção do garoto que antes sorria e depois perdeu o sorriso. Você, já apontou. Você me lembra de alguém. Qual o seu nome? Meu nome é Fernando, senhor. João permaneceu observando-o, até que o momento ficou constrangedor. Ao fundo estavam os irmãos gêmeos Albaruz e Andreus Darin, e João buscou ajuda neles. Ele realmente me lembra de alguém, e você está certo, e revelou Andreus, achando graça previamente. Ele é um Costard. João se virou para Andreus, com a expressão travada. Costard? Confirmou. Como Paulo Costard? Como um irmão seguindo os passos do mais velho, concluiu Andreus, adorando aquilo. João fez um sinal para Fernando se aproximar. O menino devia bater a casa dos 15, tinha roupas mais limpas e bem cuidadas do que a maioria, e um rosto liso, sem qualquer tipo de marcas. Franjas do cabelo liso lhe escorriam na face e João odiava como aquilo lhe lembrava o irmão mais velho. Você sabe o que eu fiz com o seu irmão, Fernando? Fernando por pouco não desviou o olhar, quando então expandiu os olhos e focou em João como todos os outros. Sim, senhor. Então conte, alto, para os que não sabem. Um suspiro que trouxe ao ambiente um hálito de vergonha. O senhor quebrou a cara dele, senhor. Sim, eu quebrei. E você sabe por quê? Fernando se recusou a dizer de primeira. Aquilo poderia ser um teste e ele queria passar. Mas não dizer também significaria alguma coisa que ele não queria descobrir. Pode dizer, e acalmou e incentivou João. Porque ele foi o primeiro a beijar a sua mulher, senhor. Digo, a pessoa que hoje é sua mulher, senhor. João riu, como eu e você fazemos quando escutamos algo estúpido.
Não, e contradisse o cavaleiro Mor, isso me irritou, admito, não porque ela tenha beijado outro garoto antes de mim, mas porque, dentre todas as pessoas de Andriane, acabou sendo justamente o crápula do seu irmão. Mas, ainda assim, não foi por isso que fiz o que fiz. Eu quebrei a cara dele porque ele mexeu com a honra da minha família. Ele debochou da minha irmã em praça pública, e debochou da minha mulher na minha cara. Você entende a diferença? Fernando apertou os lábios e confirmou com a cabeça. Então se lembrou e focou nos olhos de João novamente, que não haviam se perdido dele. Sabe o que ele fez para se vingar? Suando e tremendo, Fernando balançou a cabeça 2 vezes. Então conte, alto, mais uma vez para os que não sabem, e ele levou o conde Edmond e seus soldados até a sua irmã na Escola Real do Saber para que ele lhes cobrasse uma dívida estabelecida por seu pai. Sim, e disse João com o olhar perdido em lembranças difíceis. Ele fez isso. Ele fez meu caminho se cruzar com o do conde de ódio. O foco de João se voltou para seu grupo de aspirantes. E foi esse o primeiro homem que eu matei. Silêncio. Apenas silêncio. Até que João fez sinal para que a menina de trapos e roupas largas se aproximasse. Seja sincera, se eu lhe ordenasse que matasse Fernando Costard aqui agora, na frente de todos os presentes, você faria? Emile pensou sobre aquilo com tranquilidade, como se a proposta fosse inocente, não assassina. Talvez, senhor, e respondeu. Talvez, e repetiu João, com desgosto. Então pode pegar suas coisas e se retirar. Do que me servem escudeiros que talvez sigam minhas ordens? João se virou de costas, desistindo daquilo. Senhor, é verdade que o irmão mais velho dele colocou em risco a integridade de suas mulheres para se vingar de uma luta justa e que não foi capaz de vencer? Perguntou a voz da adolescente, tocando-lhe o ombro. João se virou para ela. Sim. Então se o senhor me ordenasse, eu faria. Por que não talvez? O senhor me deu um motivo. João apertou os olhos. E se eu lhe ordenasse que o matasse sem lhe dar motivo? Ali todos souberam que era um teste. Aquela resposta definiria um futuro. Senhor, pelo que eu e todos nós conhecemos de sua reputação, se o senhor me ordenasse que matasse sem motivo, o senhor não seria nosso líder. E, muito menos, nosso herói. Apesar de sua espada ainda estar na bainha, João Hanson sentiu-se desarmado por um instante. O coração bambeou, quando ele percebeu que aquela resposta era uma resposta que o João Hanson de 14 anos poderia ter dado ao João Hanson daquele momento. Ele passou a língua nos lábios, como se estivesse limpando sua boca para devolver boas palavras àquela garota. Espero que você não se arrependa dessas palavras, disse João. Porque faz 4 anos que uma menina não tenta novamente os testes de escudeiros, e você é a minha primeira aprovada no dia de hoje. Emília apertou os lábios, querendo sorrir, mas tendo que se impedir de chorar. Olhos ainda focados no de seu novo mentor. Uma honra enorme, senhor, e disse ela. Mas, se me permitir, gostaria que todos aqui esquecessem que nasci uma menina e me tratassem de igual para igual. Isso você vai ter de fazer por merecer, e definiu João. Você pode escolher seu corte de cabelo, suas roupas, seu jeito de falar, nada disso me importa. Se você quer respeito, me dê um motivo. O que eu posso lhe prometer é que, se esse dia chegar em algum momento, eu lhe deixarei escolher seu nome de batalha e vou garantir que ninguém se esqueça dele. Os olhos dela se mantiveram focados nos dele, e aquilo foi um acordo fechado. Capítulo 37. Em teoria, o jovem Luden seria apenas um jovem comum de Andriane. Apesar da pouca idade, já havia feito de tudo um pouco, tentou ser escudeiro, sem sucesso, vendeu frutas na feira, pintou cercas, varreu o chão de barbearias, ajudou dentistas a extraírem dentes, e até mesmo martelou paredes para ajudar na demolição de casas. Terceiro filho de uma família de 5 irmãos, ele era o típico rapaz buscando maneiras de garantir o próprio sustento e o da família, ainda na busca de uma pessoa que o fizesse sentir vontade de buscar igualmente o sustento de uma nova família. Aos 29 anos, seu atual trabalho envolvia carregar caixas no porto de Andriane para abastecer navios comerciais. Havia acabado de despejar uma delas naquela tarde de sol, quando ouviu seu nome gritado por seu contratante ao descer a rampa do navio de volta ao chão de madeira do cais. Chamou, senhor? Perguntou, limpando os fios de cabelo que grudaram na face. Aquele senhor disse que tem negócios a finalizar contigo, respondeu o outro com ares ríspidos, apontando o polegar para trás e exalando um cheiro de suor tão forte que se tornava tóxico. Eu nem quero saber o que isso significa, mas, se for problema, vê se termina de resolver isso fora do meu cais. E o contratante saiu, deixando para trás apenas seu cheiro. Ludens permaneceu um tanto boquiaberto, desconcertado com toda aquela situação. Negócios a finalizar comigo? Perguntou a si próprio.
O local indicado levava um senhor de chapéu, corpo esguio e bem vestido, ao fundo, protegido do sol na sombra de um navio. O senhor ergueu e abaixou a aba do chapéu, cumprimentando-o. Ou indicando-o que sim, era ele mesmo. Ludens caminhou até lá, ainda mais envolto em dúvidas do que exatidões. Senhor, deve haver algum engano, mas me disseram que o senhor e que eu tenho negócios a resolver com a sua pessoa. Sim, é exatamente isso. Ludens deu um passo para trás em uma reação defensiva. Para quem você trabalha? Perguntou Ludens, olhando de lado. A questão aqui não é essa, jovem Ludens. A ênfase era proposital na revelação daquele conhecimento. A questão apenas é que, ao menos essa noite, você vai trabalhar para mim. Isso é uma brincadeira, né? Olha aqui, se isso for coisa do Randolph, pode dizer a ele que, e não, isso não tem a ver com seus problemas de jogo. Os olhos de Ludens se expandiram. A respiração parou. Também não tem a ver com a prisão de seu mais velho. A pulsação acelerou. As mãos suaram. Furto, correto? Perguntou o senhor. Irmã doente, esposa grávida. Condenável, mas ainda compreensível. Senhor, eu não tenho nada a ver com. Iniciou Ludens, quando o ar voltou. Não, você não tem nada a ver com seu irmão. Com exceção da sua pequena paixão por carteado, que você deveria tentar parar, você é apenas um cara comum, vivendo uma vida comum e sem chamar a atenção. Exatamente o que eu preciso. Mas quem é você, afinal de contas? Alguém que um dia prometeu que jamais esqueceria seu nome. A frase. Aquela frase acelerou os batimentos de Ludens mais do que qualquer outra informação até ali. Sabe, falando agora como contador dessa história, não é que eu não tenha sido honesto contigo até aqui sobre ele, apenas você não deve se lembrar de que eu já contei sobre ele. E, se hoje Ludens é um jovem estivador de 29 anos, alguns anos atrás ele exercia uma atividade completamente diferente, que também deveria ser comum, mas, por conta de uma noite específica de estreia, não foi. Porque Ludens um dia foi o homem que conferia os bilhetes de entradas da área nobre do Majestade. E seu caminho se cruzou com o de Sabino von Fígaro. Senhor von Fígaro, espero que entenda a minha posição, mas diante da falta de aviso prévio de uma vinda ao camarote real preciso que me dê alguma prova de sua ligação com a família real, senhor. Fora isso que ele dissera àquele senhor naquela noite de estreia do Majestade. Fora isso que ele exigirá ao barrar publicamente um ex-conselheiro real. Fora isso que ele dissera ao líder dos caçadores de bruxas. Jovem rapaz, nem ouse. Apenas o tom borrifava a autoridade. Soldados fora de turno na guarda do teatro reconheceram e posteriormente o avisaram sobre quem era aquele homem. E isso lhe perturbou o sono por meses. Acredite, este senhor realmente é capaz de indicar um candidato a cavaleiro, e há muito, muito mais do que isso. Sabino von Fígaro. Ariane Narin. Giacomo Casanova. Maria Hanson. Hanson, e repetiu Ludens. Como na própria memória. Irmã de um aprendiz de cavaleiro, entendeu? Ah, você lembrou, comemorou Sabino. Eu sabia que você cumpriria sua promessa. Peço desculpas pelos aborrecimentos de hoje e prometo que este servo jamais esquecerá o nome ou a face de qualquer um dos presentes. Como eu cumpri a minha. Assim como você, prometo que não esquecerei seu nome nem face. Tenham todos uma boa noite. Ainda de pé e sem qualquer tipo de reação, Ludens queria se mexer, mas as pernas não lhe obedeciam. Mas, e tanto tempo, e 5 anos, definiu Sabino. Passam rápido, certo? Mas eu entendo sua confusão inicial, afinal meu rosto mudou bastante. Fiquei mais bonito, não? Ludens teria entendido o sarcasmo, se seus joelhos tivessem parado de tremer. O que o senhor quer de mim? Hoje à noite, eu vou te usar como uma isca. A frase fez o corpo inteiro do estivador se unir aos tremores do joelho. Você deve ir a um lugar que eu vou indicar e agir como se fosse uma noite comum. Então, provavelmente, se tudo der certo, alguém vai tentar te apanhar. E eu não vou mentir, afinal, esse tem de ser o princípio da nossa relação aqui. Eu não vou mentir que vai existir algum risco nessa missão, e dessa forma você vai saber que é verdade quando eu te disser que, exatamente por isso, eu estarei lá por você na hora certa. E você vai estar lá, e continuou Sabino, como se não tivesse sido interrompido. Pela sua família, pela saúde do seu sobrinho, pela cesta de comida que a sua mãe, que tanto cuidou dos seus 5 irmãos, vai receber no primeiro dia de toda semana a partir de amanhã. Ainda assim, mesmo diante de tudo isso, ainda não é por isso que vai estar lá hoje à noite. Não, na verdade, sabe por que você estará lá hoje à noite, Ludens? Por quê, senhor?
Perguntou o inocente, se sentindo condenado. Porque aí então, a partir dessa noite, eu finalmente vou esquecer o seu nome. O chapéu foi erguido e abaixado mais uma vez. E Ludens soube que não havia o que fazer. Tenham todos uma boa noite. Sim, naquele dia em Andriane quase todos teriam uma. Menos o pobre Ludens. Capítulo 38. O navio voador mantinha seu plano de voo, enquanto Axel Branford se isolava carrancudo ao longo da viagem. Após o embate com o Mestre Orgulho, os gnomos tinham ordem do Mestre Anão, seu contratante, para levar o príncipe de volta a Andriane. Axel, porém, mudou os planos e recontratou os pilotos gnomos para levá-lo a outro lugar. Em vez do leste, o oeste. E assim o Vishu seguiu para Lugnag. Alteza, em poucos minutos chegaremos em solo, já anunciou o capitão Gnomo. Axel saiu de seu estado taciturno, observando pelo vidro a paisagem. Aquela era uma ilha a qual poucos tinham testemunhado e, por isso, quando falavam sobre ela, as pessoas tinham o costume de reproduzir as mesmas histórias de Lemuel Gulliver. Um dos originais da caçada de bruxas, hoje reintegrado ao seu posto de comandante da Armada Naval Militar de Arzalum, o capitão Gulliver escreveu livros sobre regiões que a maioria das pessoas só poderia imaginar, e viu seu filho subir a árvore do mundo até a Terra dos Gigantes, servindo de estopim inicial para a Primeira Guerra Mundial de Nova Eter. Só que a árvore do mundo não havia sido a primeira das 3 árvores que Gulliver havia testemunhado. Muito antes, quando ainda um jovem e destemido desbravador de mares, ele chegou a Lugnag e narrou sobre uma ilha tão mística quanto Avalon. A terra da árvore da sabedoria, onde nasceu o conhecimento do mundo e de onde provinha a evolução do pensamento. A morada do Strudro, raça de seres imortais dedicados à fé e aos estudos místicos. O território dos Divais adormecidos, aguardando o chamado do verdadeiro Pendragon. Quando o Vishu tocou o solo e a porta lateral se abriu, Axel não conseguia deixar de esquecer as palavras do Mestre Orgulho, como se elas não fossem palavras, mas uma mochila que lhe pesasse nas costas. Outra guerra se aproxima, Axel Terra. Ao contrário da aldeia da mina, a chegada da máquina voadora não atraiu a atenção dos moradores, ou, se atraiu, não lhes importou. Do alto da rampa que lhe levaria até o solo, Axel vislumbrou apenas o cenário natural de uma ilha farta em vegetação de bromélias, morros cercados de pedra, areia azul e luz solar. Maior do que as batalhas entre reinos, maior do que tudo o que já foi visto em campos de batalha da história de Nova Eter. Resultado do avanço e recuo do mar ao longo de mais de 100 anos em um arquipélago formado de morros, Lugnag hoje era uma depressão absoluta composta de terraços, cordões litorâneos e dunas de areia oriunda da lavagem secular de partículas dos corais azuis que a rodeavam. Ainda do alto, Axel podia ver alguns pescadores lançando redes ao mar, cujas águas refletiam a luz solar em fragmentos, lembrando milhares de cristais. Tartarugas gigantes de mais de 1 metro e com cascos que lembravam grandes pedras faziam seu caminho pela areia azul em direção ao mar. Pombas rosas cruzavam o céu, levando comida para seus filhotes. Já espalhados pelo solo, era possível notar alguns dodos, aves grandes de bico longo e asas curtas, que lembravam pombas de plumagem acinzentada e eram incapazes de voar. Já esteve aqui antes, capitão? Perguntou Axel, ainda observando o novo. Mais de uma vez, respondeu Jarete. Você se incomodaria de me acompanhar em uma exploração rápida? Se nosso príncipe honrar o preço proposto. Axel riu. Era cada vez mais comprovada a competência de negociação e o desejo por ouro daquela raça. Acompanhe-me e prometo lhe dobrar minha oferta. O que acha? Acho que Sua Alteza acabou de conseguir um guia turístico. Eles acharam graça juntos. Axel desceu até a praia, seguido pelo gnomo, e decidiu retirar as botas, caminhando descalço pela areia azulada. Os animais também não pareciam se importar com a presença humana, mesmo a de estranhos, e, assim como os nativos, ignoraram a chegada da Alteza Real. Ainda na praia, afastadas algumas dezenas de metros, algumas pessoas se mantinham sentadas em diferentes pontos de um grande rochedo, concentradas em um ermitão de pé, eloquente. Axel percebeu que suas vestes lembravam a de monges, com túnicas coloridas, colares de pedras ovais e adornos nas orelhas, cinturas e até mesmo presilhas de cabelos. O idioma falado pelo ermitão e espalhado pela brisa era diferente de qualquer outra língua que Axel já havia escutado, repleta de ecos guturais, e, enquanto seguia seu caminho, o príncipe se questionou sobre o que eles estariam debatendo. Nesse momento, príncipe, todos os reinos estão em busca do avatar de Merlin de Cristo. Que tipo de idioma eles falam por aqui? Perguntou Axel. Diversos, na verdade. Os Strudrug se dedicam ao estudo, acreditando na transcendência pelo conhecimento. É verdade o que dizem sobre a imortalidade dessa raça? Sim, o que não os impede de envelhecer, contudo. Perceba que naquele grupo apenas os jovens têm cabelos. Eles o perdem quando envelhecem.
Isso também acontece com o humano. Não todos, mas, e o príncipe não completou o raciocínio, perdendo-se em meio a várias linhas de pensamento. Sabe o que eu acho realmente curioso? Como eles não se importam ou se intimidam com nossa presença. Assim deve ser a mente dos sábios. Ao caminhar além da praia, Axel sentiu o solo vulcânico. Trilhas seguiam em curvas em direção a uma aldeia que podia ser vista no horizonte. Conforme caminhava, o príncipe de Arzalum podia sentir alguma coisa correndo por aquela terra. Era como uma vibração constante, uma energia estática que se mantinha em movimento, borbulhando e prestes a explodir exatamente como a lava de um vulcão. E isso lembrou do principal motivo pelo qual os Divais de Nova Eter eram conhecidos. O de proteger a entrada de Mantaquim, o reino das fadas. Será mesmo que estamos mais próximos de Mantaquim por aqui? Perguntou Axel. Isso é uma pergunta para um Pendragon. O verdadeiro Pendragon. A aldeia era composta de casas e chalés de pedra. Granitos amontoados em encaixes transmitiam uma beleza bruta. As casas, porém, não seguiam a mesma arquitetura. Algumas tinham o teto em formato triangular, outros quadrangular, e janelas com tamanho amplo e detalhe em arco. Os chalés incluíam detalhes de madeira e vidro e exibiam pequenos frontões triangulares sobre a fachada em um visual que Axel jamais havia visto em qualquer outro local. Sinceramente, não sei dizer se estamos vislumbrando rústico ou moderno nesse lugar, comentou ele. Talvez estejamos exatamente na linha que os separa, Alteza. Ao se caminhar pelas ruas daquela aldeia era possível sentir o perfume do açafrão e da canela. Algumas pessoas varriam os arredores de suas moradias, outras secavam roupas em varais, outras preparavam comidas em fornos a lenha comunitários, feitos igualmente de pedras como as casas. Parecia haver um número equivalente de homens e mulheres, com o detalhe de que apenas os homens pareciam envelhecer. Eles andavam curvados, apoiando-se em varas e cajados, que lhes serviam de bengala. Eram magros, frágeis e lentos. Alguns se mostravam visivelmente doentes, cegos, com dores nas juntas, tremores nos membros e catatonia. Não podemos culpá-los. Imagine um ser humano que existisse desde o início dos ciclos e estivesse preparado para morrer, mas isso simplesmente lhe fosse negado. É curioso isso, e disse Axel. A raça humana sonha tanto com a imortalidade, mas veria esse cenário como maldição. O que prova que sua raça na verdade não sonha com a imortalidade, mas a eterna juventude. Axel olhou de lado para o gnomo, feito um homem impressionado. Pelo visto, gnomos sempre sabem o que dizer. Apenas quando somos pagos para isso. Axel riu. Inesperadamente, aquele gnomo estava sendo útil para melhorar seu humor e apenas por curiosidade. Jarete, do que gosta de fazer quando não está sendo pago? Gosto de compor músicas, criar enigmas de labirintos e dançar com bebês em castelos, Alteza. Sem qualquer intenção de ofensa, capitão, alguns costumes de sua raça parecem um tanto estranhos à minha. Sem problemas, Alteza. Nossa raça compartilha o mesmo. Axel iria achar graça, mas um acontecimento mais sério lhe tomou a atenção. Um senhor levantou-se de um dos bancos quando ele se aproximou, fixando nele sua atenção. Os olhos refletiam séculos e um detalhe impossível de ser ignorado. Todos os Trudrug possuíam um ponto vermelho acima do olho esquerdo. O símbolo de uma raça. O símbolo da imortalidade. Axel encarou o senhor de volta com o mesmo respeito que os homens têm pelo tempo. Sem aviso, o velho esticou o braço cansado e apontou para o norte. O que ele está indicando? Perguntou Axel. Onde está o que Sua Alteza veio procurar? O homem permaneceu ali, uma das mãos na bengala, a outra apontando de forma trêmula para o local a ser seguido. Sem instruções de como reagir, Axel refez o cumprimento marcial do Etherin, reverenciando com a cabeça baixa e dois punhos fechados um sobre o outro, inclinados na direção do próprio queixo. Como em uma resposta imediata, todas as pessoas ao redor interromperam tudo o que estavam fazendo, se viraram para o príncipe de Arzalum e também apontaram para o mesmo local. Fascinante, e disse Jarete, acompanhando a caminhada. Homem e gnomo passaram por uma aldeia silenciosa, onde pessoas pareciam estátuas humanas apontando o caminho a ser seguido. Um caminho a ser descoberto. Alguém está próximo de encontrá-lo, nós podemos sentir. Um caminho buscado por todas as raças, que poderia no fim ser encarado como uma maldição. E, quando isso acontecer, uma guerra santa se iniciará. Um caminho que talvez ele estivesse enfim pronto para aceitar. É isso que nos preocupa. Ou estivesse enfim prestes a sucumbir. Nem de longe você está pronto. Capítulo 39. A noite havia chegado e era a hora de caçar. Sabino von Fígaro havia juntado todas as partes do quebra-cabeças. Ele já tinha um alvo, alguém para servir de isca e alguém para servir de contratante do alvo para a isca.
Faltava saber a forma de contato. No cair daquela noite, ele caminhava a passos no inverno. Não a estação, mas a prisão onde sempre fazia frio. A prisão para onde um dia tinham levado Ariane Narin por ter acusado o rei de Arsalum de traição diante de sua rainha. E onde seu pai, Golbez Narin, vociferou com Madame Viotti que a culpa de tudo aquilo era dela, que ela deveria ter sido queimada em praça pública e que, se um dia ela se aproximasse de Ariane novamente, ele mesmo a mataria. Inverno era, portanto, um local de energia pesada, sombrio e carregado. Nenhum som existia sozinho, pois produzia eco. Um cacetete arranhando a parede, uma gota batendo em uma poça, um sapato caminhando em um corredor de tochas. E, se os sons comuns do mundo já se amplificavam por si só, imagine como eram os gritos. Fossem de angústia, de flagelo ou de reflexos de punição, eles se espalhavam em intensidade crescente, como as ondas de um mar em que ser humano algum gostaria de navegar. Além disso, inverno tinha uma arquitetura que se dividia em níveis. Do primeiro e do segundo, onde havia celas, nasciam os gritos de angústia e de flagelo. Do terceiro, onde havia salas com ganchos, nasciam os de punição. Era para lá que Sabino caminhava naquele início de noite, acompanhado de 2 soldados. Aquele não era o professor Sabino. Não era o investigador, e nem de longe o candidato a romancista. Aquele era Sabino von Fígaro, o líder dos Cavaleiros de Elsin. Para quem o conhecia, a transformação já se mostrava na face. Não havia o sorriso cínico, o foco do olhar se mostrava mais distante e as frases abandonavam a ironia e se tornavam claras e diretas, como qualquer homem comum seria capaz de fazer, se capaz de mergulhar em um mundo como aquele. Um terceiro guarda destrancou uma das salas do subsolo ao observar a chegada do comandante dos Cavaleiros Vermelhos e Sabino entrou no recinto sem cumprimentá-lo, enquanto sua escolta permaneceu do lado de fora. Lá dentro havia 3 pessoas. E um prisioneiro. 2 delas eram Michael e John Darling, 2 irmãos cavaleiros de Elsin. O outro era Ruggiero, o estrangeiro promovido a capitão dos caçadores de bruxas após comandar as forças de Arsalum em sua aliança de Orion contra Górdio. O prisioneiro na verdade era uma mulher. Estava sentada em uma cadeira, com os braços para trás e o que um dia foi um saco de batatas lhe tapando o rosto. O corpo estava molhado, o que já seria ruim em qualquer local de Andriane à noite, mas ainda mais no interior de uma prisão chamada Inverno. Capitão, e saudou Sabino. Comandante, e devolveu Ruggiero. Sabino fez um sinal com a cabeça e Michael retirou o capuz improvisado com o saco de feira, revelando a figura de uma senhora de roupas sujas e rasgadas. 2 detalhes, porém, saltavam imediatamente e a pele de partes reptilianas e o cheiro de excremento. Em meio a uma pele esburacada que lembrava a pele humana, determinados pontos apresentavam placas sólidas e escamas córneas. Os dentes eram amarelados e alguns pareciam ter sido cerrados para ficar pontiagudos, o nariz era alongado e apontado para cima, projetando as narinas, e os dedos retorcidos com unhas grandes lembravam as garras de gaviões. O cheiro de urina era fortíssimo, mas a visão da velha jacaré era tão perturbadora que seu odor ficava em segundo plano. Sabino puxou uma cadeira vazia e se sentou na frente dela. Você sabe quem eu sou? Perguntou Sabino. Um homem morto, e se eu continuar viva? E respondeu a prisioneira, com uma voz que arranhava o ar, e não, eu sou o homem que te mantém viva por ainda não dar a ordem para sua morte. Eu disse, esse Sabino você não conhece tão bem. E, se um dia conhecer, é porque está em maus lençóis. Soube que você gosta de crianças, e continuou ele. Gosta de raptá-las, e fazer coisas com elas. Boneca de pano é gente, e comentou ela, como se realmente fosse. É isso que elas são para você? Fetiches? Sabugo de milho é gente, e é isso que elas são para vocês? Sabugos de milho e bonecas de pano? Perguntou Sabino, inclinando o corpo na direção dela e focando o olhar nos olhos cheios de veias estouradas. Alimento e diversão? Ah, sim, e concordou ela, sorrindo. O sol nascente é tão belo. O punho de Ruggiero correu em uma linha reta estalando o maxilar da prisioneira. Foi um golpe rápido, espontâneo e imediato. Uma gosma de sangue escapou, deixando um escarro no chão já manchado. Nas mãos dos irmãos Darling descansavam agulhas em forma de gancho, presos por um fio nas pontas. Sabe uma coisa que eu sei e você não sabe que eu sei? Perguntou Sabino, como se nada tivesse acontecido. Que você já foi uma ótima caçadora, mas a idade te venceu. Você não é mais tão veloz ou tão astuta quanto já foi um dia. Em outras palavras, nós vimos as pegadas que não eram suas e nem de crianças na trilha até a sua caverna, nós vimos os frascos com sangue e as mutilações no seu cativeiro. E nós sabemos que durante os últimos tempos você contratou alguém. E eu tenho uma ideia de quem é o lacaio que gente como você utiliza.
Então é só por isso, bruxa, que eu sou o homem que ainda te mantém viva. Porque eu sabia que, em algum momento, você teria uma informação de que eu precisaria. Cuidado comigo, velho, e devolveu a mulher réptil, saboreando o próprio sangue e a própria ameaça. Eu sou malvada, se eu ficar zangada, e eu te pego daqui, e se eu ficar irritada, e eu te pego de lá. As duas palmas de Ruggieiros uniram uma de cada lado da orelha da velha, pressionando as laterais do crânio, e reverberando um trovão dentro da cabeça da prisioneira. Uns unidos e sobripos à audição normal, dificultando a compreensão do mundo por um momento. A audição parcialmente debilitada tirou o seu equilíbrio e ela bambeou na cadeira. Enquanto o mundo girava para a aprisionada, Michael e John enfiaram os pequenos ganchos com corda em cada narina dela, esperaram sangrar e então puxaram de maneira brusca, rasgando 2 pontos da pele de uma única vez. Eu sei que você acredita que essa vai ser uma longa noite, mas não vai, e definiu Sabino. Porque eu tenho pouco tempo, porque esses homens aqui são os piores para lidar com coisas como você e porque todos eles têm simpatia por crianças. Então, o que eu posso lhe dizer, bruxa, é que, em pouco tempo, você vai desejar estar morta. Mas nós não vamos te matar. Nós vamos fazer você desejar. E é aí que você vai me contar como você faz para se comunicar com o necrófilo que levava os infantes. Que horas, que locais, que maneiras de pedir o trabalho. E então, e só então, eu vou decidir se você merece morrer. Os 3 presentes estalaram os ossos e alongaram os músculos. Aquele não era o melhor trabalho do mundo, mas precisava ser feito. Afinal de contas, aquele era um mundo onde bonecas de pano eram gente. Onde sabugos de milho eram gente. Bruxas no inverno, não. Capítulo 40. Axel e Jarete saíram da aldeia que lhes apontava o caminho a ser seguido, dirigindo-se para o centro da ilha de Lugnag. Ao longo da trajetória, era possível se notar que aquela aldeia não era a única local, na verdade ela se tratava de apenas uma dentre várias que se posicionavam ao redor da área para onde caminhavam. Aldeias que circulavam o cerne de uma ilha que simbolizava a entrada de Mantaquim. Aldeias que circulavam o Dédalo. Era possível avistar a região lendária de longe apenas pela diferente luminosidade e, acredite em mim, você iria se emocionar apenas por se aproximar dela. Se ao redor o cenário era terra e vegetação, a região denominada apenas pela clareira era brilhante e dotada de cristais de rocha. O solo transparecia nitidez, uma pureza justificada por seu próprio conceito de concepção. Conforme eles se aproximavam, porém, a fantasia se tornava ainda mais intensa. É impressão ou não existem tochas iluminando esse lugar? Perguntou Axel, hipnotizado. É uma das características únicas do Dédalo, confirmou o gnomo. A luz daqui vem do solo cristalizado e em consequência nunca se escurece. A clareira luminosa era composta de caminhos cheios de emaranhados, delimitados por rochas cristalinas de diferentes tamanhos e simetrias, geradas pelo superaquecimento oriundo do núcleo central de Nova Eter. Os mais céticos dirão que isso significaria a solidificação do magma no interior da crosta. Já os mais fiéis, a manifestação da energia feérica dos divais. Independentemente se você é uma pessoa de ciência ou de fé, se chegou até aqui, você compreenderia o privilégio apenas de se observar um local como aquele. Ali não era como nunca, um local fantástico, mas seletivo. Não era como a Terra dos Gigantes, Brobdingnag, um local fantástico, mas inacessível. Não era como a Terra de Oz, um local fantástico, seletivo e acessível, mas intimidante. Aquele era um local fantástico e acessível, criado para provar à humanidade que existem forças capazes de gerar feitos extraordinários e nos fazer tocar em dimensões que o mundo material não pode alcançar. Não havia muros, nem guardas, nem monstros. E na sutileza trazida pela simplicidade coexistia tudo que unia o ser humano que buscava a verdade pela ciência, e o homem que buscava a verdade pela fé. Pois a imaginação que os intermediava ali era palpável. E o devaneio era a verdade. E eis que você chegou mesmo até aqui, e disse uma voz feminina ao lado de Axel, caminhando com ele como se ali estivesse por todo o tempo. Por 1000 moedas, e exclamou Jarete, em um raro momento de surpresa por parte do gnomo. A recém-chegada era uma mulher de olhar felino e pele de ébano, na aparência reforçada pelo cabelo crespo composto de fios achatados em formato de fita e que produziam uma cascata de cachos longos. Ela vestia uma túnica de estampas geométricas coloridas, com brincos grandes de couro e colares de miçangas e sorria exibindo dentes tão brancos que pareciam pintados à mão. O efeito da claridade refletida na pele negra gerava uma figura quase etérica. Poderia-se dizer que o brilho da pele dela era um reflexo da luminosidade emanada do solo do Dédalo, mas isso seria mentira. Porque a luz daquela mulher era própria, e vinha de dentro dela. Mas, senhorita, quem? E tentou perguntar o gnomo. Ela é Yama, e revelou Axel, direto. A fada do crepúsculo.
Ele olhava para ela como uma pessoa olharia para uma professora de sua infância que ela reencontra anos depois, e aquele olhar era autoexplicativo. Então você se lembra, e acrescentou ela. Existem momentos que foram escritos para não serem esquecidos. Ao perceber que era um intruso no momento daqueles dois, o capitão Gnomo Jarete se calou por completo, colocou as mãos para trás e deixou que eles andassem à sua frente apenas como um mero espectador privilegiado que todos nós também seríamos em seu lugar. Sua Alteza e Lady Ama, e percebo que o momento entre ambos não me cabe, a partir do instante em que nosso príncipe se mostra bem melhor acompanhado, peço que fiquem à vontade. Eu vou estar vos esperando quando concluírem seu encontro. Axel fez um aceno para o gnomo, que poderia ser interpretado como um entendimento ou como um agradecimento. Gnomos, e murmurou Yama. Ainda a raça mais gentil de toda a Nova Ether. O gnomo se sentou em uma das pedras cristalinas, mais afastado. Axel e Yama continuaram seu caminho. Há tempos não nos vemos, e disse o príncipe. Na verdade, nem mesmo sabia se um dia haveria novamente. 7 anos, concluiu ela, ainda caminhando ao lado deles. Para mim ou para você? Perguntou ele, em meio a um sorriso que expressaria cinismo, se não expressasse inteligência. Para você, e confirmou ela. Os pés descalços de Axel tocaram o solo luminoso do Dédalo pela primeira vez e o resultado foi intenso. Uma energia ardente lhe tomou as solas dos pés e subiu pelas pernas, escalou sua coluna vertebral e pareceu sair do seu corpo expirando pelos poros. Isso foi forte, e exclamou o príncipe de Arzalum. Você se acostuma, e disse a fada. Vai alinhar seus centros de energia. O caminho de pedra lembrava um labirinto de cristal espelhados pelo cenário, contudo, os aldeões da raça Strudrug estavam longe de parecerem perdidos, alternando tarefas tão comuns como varrer determinados pontos ou transportar comida e bebida em carrinhos de mão. Eles se espalhavam pelo local conversando pouco entre si, lembrando monges realizando tarefas designadas. Não sei o quanto posso lhe perguntar exatamente sobre isso, Yama, mas, e depois daquele dia, e quando você me apareceu no alto da torre, após me testar, você esteve comigo em outros momentos? Sim, e admitiu ela. Eu estive quando você seguiu minhas instruções e recebeu o unicórnio negro. Eu estive lá quando você lutou na arena de vidro. Eu estive lá quando você disse a ela que tinha uma noiva prometida e precisava cumprir seu destino. Axel engoliu em seco. Uma parte pela revelação, a maior parte por certa insegurança de se imaginar observado em situações comuns por um ser superior capaz de julgá-lo, abençoá-lo ou puni-lo de acordo com suas atitudes. Espero não tê-la decepcionado, e não se preocupe com isso, príncipe. Ao menos, mesmo quando erra, você o faz dando tudo de si. Axel não entendeu se aquilo era um elogio ou uma crítica passiva-agressiva. De repente sorriu, franziu a testa e perguntou: Você me viu mesmo lutar na arena de vidro? Desde o início, já assumiu ela, refletindo certo prazer na revelação. Na verdade, quem você acha que convenceu Ruggiero de que era seu destino cruzar continentes para representar o Fir diante do Ocidente? Axel travou e perdeu a voz. Memórias escondidas em recônditos de seu subconsciente de repente lhe invadiram a mente, assaltando seus pensamentos com situações tão vívidas que ele podia sentir até mesmo o cheiro dos jardins onde elas aconteceram. Eu não compreende, a princípio, porque estava em meu Dharma cortar oceano e vir até terras ocidentais. A voz de Ruggiero lhe retornava vívida, como se ele estivesse ali. Como se aquele momento entre eles estivesse escrito e imortalizado e pudesse ser revivido quantas vezes fosse preciso. Eu não saber por que ter sido eu o escolhido para representar meu povo. O choque lhe desalinhou os centros de energia e Axel se sentiu tonto, prestes a tombar sem mais noção de equilíbrio. A energia luminosa que vinha do solo cristalizado agiu novamente lhe escalando o corpo físico e ajustando o corpo etérico. Nem compreender por que seria eu a lhe enfrentar em momento tão importante na história do mundo. Você o convenceu, pelo Criador, você foi quem o convenceu, e você me parece mais surpreso do que eu esperaria. Eu até mesmo falei de você para ele, e balbuciou Axel, ainda com os pensamentos tomados. Eu contei a ele que você tinha me testado e tinha me ensinado lições de humildade, e você falou meu nome para ele? E ele parou e pensou um pouco. Não, ele não deixou. Ruggiero me cortou quando comecei a descrevê-la, afirmando que eu estava me concentrando nas características erradas. Ele fez bem. Afinal, como dizem as fadas, não faz diferença o dedo que aponta uma direção. Pois tanto o dedo que tiver joias quanto o dedo que tiver calos, e será visto simplesmente como um dedo, completou Axel, sem saber se estava diante de uma conclusão feérica ou de uma recordação humana. Yama suspirou. Ela estava se divertindo. Fada Yama. Iniciou Axel, olhando para baixo, como uma pessoa incerta. Você me permite lhe fazer mais uma pergunta?
Diga, Axel Terra. Os seus desígnios envolvem a mim, ou não apenas a mim? Meus desígnios envolvem você e as pessoas ao redor de você. Axel não soube como reagir àquela resposta. No sentido de que elas cumpram propósitos em relação a mim? No sentido de que estimulem você a cumprir seu propósito, e respondeu ela. Novamente, Axel não soube como reagir àquela resposta. E isso acontece com todas as pessoas? Pensei que quisesse me fazer uma pergunta. Axel ficou pálido, parecendo um estrangeiro que ofendia alguém por ignorância de costumes locais. Me desculpe, você tem toda a razão. A fada Yama riu. Era fascinante ver um príncipe real fragilizado. Eu estou apenas mexendo com a sua cabeça, príncipe, e admitiu ela. Mas eu entendo sua questão. Você quer saber se todas as pessoas possuem fadas de prontidão para guiá-las ao longo da vida? E a resposta é, e não. Nem todas as pessoas são destinadas a grandes feitos, ou esses feitos não seriam grandiosos, mas comuns. A raça feérica na verdade brinca em um quebra-cabeça do qual nem sempre temos todas as peças, e nem sempre conseguimos formar a figura final que esperávamos. Por conta do livre-arbítrio. Pense, Axel Terra, e se você nesse momento quiser dar cabo de sua vida, você pode. Ache uma árvore, e pronto, sem mais responsabilidades, sem mais débitos, sem mais dores a princípio, certo? Axel acenou positivamente, por não saber qual a resposta correta, ou se havia uma resposta correta. Mas você imagina o impacto que esse ato causaria? Quantas pessoas nós esperaríamos que a sua vida afetasse em momentos que você simplesmente não vai estar lá mais para viver? No nosso quebra-cabeça vai sobrar um buraco, negro como o buraco deixado por peças que não farão sentido sem a sua. Quando o primo Branford morreu, Anísio teve de assumir a responsabilidade, Arzalum teve de assumir o débito, você teve de assumir a dor. E nós tivemos de reajustar o quebra-cabeça com as peças que restaram. E, ainda que exista uma figura no final, ela jamais vai ser a mesma que seria se ainda contivesse todas as peças, compreende? A responsabilidade, os débitos, as dores, eles não morreriam com você, apenas seriam transferidos para novas peças, que talvez tivessem outros propósitos que não o de substituírem uma peça que sempre lhes fará falta. Ele aqueceu mais uma vez. No cenário labiríntico, Yama ia guiando Axel como se soubesse exatamente para que ponto eles estivessem seguindo. Eles caminharam em silêncio por um tempo, enquanto ela lhe deixava absorver palavras que pesavam como chumbo. Por que meu caminho se cruzou com o de Maria Hanson? Perguntou Axel, de repente. Por que seu caminho precisava se cruzar com o de João Hanson? Axel parou e olhou para ela de lado, como se tivesse ouvido algo sem sentido. Isso não faz sentido, já afirmou. Eu já conhecia João Hanson do treinamento de candidatos de escudeiros, e já havia notado seu potencial. Então encare seu encontro com Maria Hanson como um presente feérico por um teste bem-sucedido. Axel suspirou. Ele tinha vontade de gritar, apenas para colocar para fora a impotência trazida pela consciência de um ser humano que jamais seria capaz de entender todas as vontades ocultas pelos desígnios traçados por um Criador. Sabe, talvez ela seja mesmo, e admitiu ele. Maria Hanson é intensa em tantos sentidos que quase não consigo olhar diretamente para ela, como o sol. A questão é, você a ama ou você está apaixonado por ela? Qual seria a diferença entre amor e paixão? Amor é dar de si. Paixão é querer para si. Axel teve de pensar sobre aquilo. E lutar consigo próprio pela real resposta. Então acho que ambos. Yama aqueceu essa vez, como se esperando por aquela resposta. Os Hanson fazem parte do tipo de pessoas destinadas a feitos, não é? Sim. A escuridão tenta aniquilá-los desde os primórdios. Não à toa, quem vigia e tenta proteger seus passos é Strix, fada da morte. Ela estava lá quando Igor Hanson aceitou entregar sua alma para salvar a vida de João Hanson na primeira vez. Ela estava lá quando Ariane Narin negociou com Bianchi para salvar a vida de João Hanson na segunda vez. E ela ofereceu o acordo a João Hanson para que ele salvasse a própria vida na terceira vez. Os pelos de Axel se arrepiaram somente ao pensar sobre aquilo. As 3 feridas, disse ele, sentindo palpitações. Ele passou pelas 3 feridas. Sim, e confirmou Yama, como se o desafiasse a fazer a próxima pergunta. A pergunta que os levou até ali. A pergunta feita por milhares de semideuses ao longo de períodos de tempo que pareciam séculos. João Hanson é o verdadeiro Pendragon, Yama? Foi a primeira vez que Axel Branford a viu vacilar, mesmo por um breve instante. A primeira vez em que ele a viu parecer humana. Mesmo que por um breve instante. Nem mesmo nós sabemos ainda, respondeu ela, com uma sinceridade que poderia ser lida por todas as raças.
Nós só mexemos as peças e tentamos montar a figura no fim. Os pelos de Axel continuavam arrepiados. Afinal, o fato de ela não saber a resposta mantinha viva a possibilidade que ele ainda temia mais do que uma coroa real. E você é o verdadeiro Pendragon, Axel Terra? Perguntou ela, bambeando as pernas dele. Novamente, e nenhum de nós pode dizer ainda. Axel voltou a sentir a energia luminosa lhe tomando o corpo etérico, dessa vez lembrando uma anestesia. Um sedativo momentâneo para todas as responsabilidades, os débitos e as dores que apenas a suposição daquele questionamento trazia. E, se até o momento nós não temos a resposta, a pergunta então se torna: e se você for, estará pronto para saber disso? E mais ainda, e se você não for, você estará pronto para saber disso? Axel ainda tinha de pensar sobre aquilo. E ainda lutar internamente pela real resposta.